Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, nós leremos do verso 14 ao 21. Lembrando mais uma vez aos irmãos que o pastor, junto com membros do conselho, se encontra em viagem pelos nossos campos, ali na região de Arraias e Campos Belos, que os irmãos continuem orando, não só pelo nosso pastor, mas também por todo o conselho da nossa igreja e também pelos membros do presbitério, que têm se debruçado em arranjar obreiros para o nosso campo, que é um campo difícil, sofrido, mas o Senhor até aqui tem nos sustentado e tem salvado muitas vidas através do trabalho aqui no presbitério Vale do Paraná. Então, continue orando por nossa igreja e pelo nosso presbitério. Amém? Efésios capítulo 3, versos 14 ao 21, assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Baixe sua cabeça, faremos mais uma oração. Querido Deus, obrigado, meu Pai, pela leitura da Tua palavra. Pedimos ao Senhor agora que neste momento, ó Deus, de exposição das Tuas sagradas Escrituras, que o Senhor seja misericordioso por mais uma vez para com as Tuas ovelhas e fale conosco, ó Deus, nos alimente pela Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ser nutridos e munidos, ó Deus, deste Evangelho que é poderoso para transformar vidas. Que apesar, ó Deus, deste simples pregador, o Senhor possa falar aos corações, ó Deus, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Um certo garoto estava fazendo aniversário e o seu tio, todo empolgado, foi a uma loja de brinquedos e comprou um belo carrinho de controle remoto, pensando ele que seria o melhor presente que o seu sobrinho receberia naquele dia. Chegando na casa de seu sobrinho, logo entregou o brinquedo e, todo empolgado, instruiu o seu sobrinho a como utilizar o novo brinquedo. O homem foi embora e, no dia seguinte, retornou na casa de seu sobrinho para vê-lo brincando com seu novo carrinho de controle remoto. Quando o homem entrou na casa, se deparou com a criança brincando de espada com a antena do carrinho. Moral da história, meus irmãos. Às vezes nós somos como uma criança que não sabemos como usufruir daquilo que recebemos. Achamos que estamos felizes com a forma que estamos levando a vida diante de Deus. Pode ser que estamos usufruindo de forma errada o Evangelho a qual recebemos. Esta perícope que nós acabamos de ler, onde Paulo expõe aqui, os seus motivos de oração pelos cristãos de Éfeso, ele está não só orando pelos cristãos de Éfeso, mas está também instruindo a esses irmãos a como levarem a sua vida diante do Senhor, a como viverem esse evangelho da qual eles receberam. Nós temos que nos lembrar que Paulo escreve essa carta ainda em prisão, e ele não só percebe a angústia que a igreja está passando, pelo fato de a igreja estar dividida e preocupada com alguns irmãos que não estavam conseguindo lidar bem entre os novos convertidos do judaísmo e agora Paulo pregando o evangelho para os gentios, e os judeus que eram convertidos ao cristianismo não estavam sabendo lidar com essa situação, achando que o evangelho era de propriedade exclusiva dos judeus.
E agora então Paulo resolve tratar de forma bela e tão linda, através dessa carta, desde o capítulo 1, falando das maravilhas que é o Evangelho, de como ele chegou até não só aos judeus, mas também aos gentios, que agora Deus já não tinha mais uma nação reservada para si. A salvação não era mais étnica, a salvação agora abrangia todos os povos, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então, essa carta que Paulo escreve aqui, as instruções que Paulo dá aos cristãos de Éfeso, é para que aqueles cristãos simples, singelos, agora novos convertidos ao cristianismo, pudessem viver de forma harmoniosa, para que a igreja pudesse, então, viver em paz e de forma bem profunda, anunciar as verdades do Evangelho. Então, o que nós temos diante de nós aqui, meus irmãos, são instruções que servem não só para aqueles irmãos, mas também para nós, porque muitos de nós, às vezes, recebemos o Evangelho, mas nós ainda não sabemos como viver, de fato, essa vida que Deus nos deu através de Cristo Jesus. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite e refletir acerca de como nós devemos aprender a viver como um cristão. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos aprender a viver como um cristão de forma esvaziada de soberba. Olha só o que Paulo diz nos versos 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja que Paulo aqui, ele não está instruindo que deve haver uma nova forma de se achegar diante de Deus. Não é que Paulo está dizendo aqui que nós devemos chegar diante de Deus somente de joelhos. Nós devemos nos lembrar que os judeus, eles costumavam orar de pé e olhando para cima. Agora Paulo reconhece aqui a necessidade, não é de se achegar diante de Deus, fazendo pedidos para que Deus pudesse abençoar aquela igreja. Ele reconhece a necessidade desse assunto tão importante e do problema que está atingindo a igreja, e ele resolve se colocar, então, de joelhos diante de Deus Pai. O gesto e a atitude aqui de Paulo é de alguém que se humilha, que reconhece que a situação em que a igreja se encontra é uma situação que nos leva a uma preocupação profunda de cunho espiritual. A igreja está enfrentando um problema não meramente um problema corriqueiro, não um problema físico ou exterior, mas um problema interno, onde os seus corações estavam cheios de arrogância, achando que a salvação era de exclusividade de um grupo A, ou seja, somente dos judeus, e assim eles não queriam que os gentios fossem incluídos no povo de Deus. William Hendrickson, um comentarista bíblico, vai dizer, comentando esse texto, ele diz o seguinte: uma atitude displicente do corpo enquanto supostamente se ora é uma abominação ao Senhor. Então veja que Paulo ele não está instruindo aqui uma nova maneira, mas nós muitas das vezes nos chegamos de forma displicente diante do Senhor. Muitas das vezes nós não reconhecemos diante de quem nós estamos. Quando nós recorremos à oração, nós estamos diante do Deus Todo-Soberano. Então, se você é daquelas pessoas que quando chega no final do dia, ou seja, no final da noite, que você vai fazer o seu momento de oração e por conta do cansaço, você ora deitado de forma displicente, isso mostra que o seu coração não está inteiramente conectado com o Senhor que é todo-poderoso. Então, Paulo, apesar de não estar instruindo uma nova maneira de se achegar diante de Deus, mas Paulo aqui reconhece que nós devemos nos achegar diante de Deus com o coração esvaziado de soberba. Nós estamos diante do Senhor, meus irmãos. Nós não estamos diante de qualquer pessoa, nós não estamos diante, não é do pastor, diante dos presbíteros. Quando nós recorremos à oração, nós estamos recorrendo ao Deus Todo-Soberano. Então, a oração de Paulo aqui ela é esvaziada de soberba, porque ele reconhece também a paternidade de Deus. Deus ele é Pai, não só como Criador, mas também como Redentor, tendo Cristo como nosso mediador. Então, é uma falácia muito grande das pessoas lá fora, quando elas dizem que são filhas de Deus, simplesmente por dizerem que crerem em Deus, mas leva uma vida totalmente devassa, sem Cristo ter lhes redimido, sem Cristo ter lhes ganhado o seu coração. Então veja que Paulo ele está pregando aqui para os cristãos, e para crentes,
não só para judeus, mas para gentios convertidos agora ao Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, e dizendo para nós que ele está se ajoelhando diante de um Deus que é Pai de todos aqueles que se convertem ao Evangelho. Ou seja, de todos aqueles que se tornam seus filhos por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador. Então, veja, meus irmãos, que nós devemos aprender a viver uma vida cristã esvaziada de soberba, assim como Paulo nos ensina aqui. Nós fomos incluídos na família de Deus e recebemos a salvação pela graça de Deus somente. É como uma criança que recebe um carrinho de controle remoto, como eu trouxe aqui na ilustração. Algo que ela não poderia por si só comprar. Precisou alguém dar para ela. Uma criança não tem condição de comprar os seus próprios brinquedos. Pelo menos não meu filho. Eu não sei o de vocês se tem essa condição. Mas assim somos nós, meus irmãos, como criança, que não temos condições nenhuma de comprar a nossa própria salvação. E é por isso que nós devemos chegar diante do Senhor com o coração totalmente esvaziado de soberba. Não há motivos para nós esbanjarmos nenhuma soberba diante do Senhor, assim como a criança não tem motivos para esbanjar na frente dos outros, não é? Que ela ganhou tal presente ou que ela tem tal objeto. Nós devemos ser humildes e gratos pelo que recebemos da parte do nosso Pai. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, uma vida aprendendo, a forma como nós devemos aprender a viver uma vida como um verdadeiro cristão, ela não só deve ser esvaziada de soberba, mas, em segundo lugar, ela também precisa ser preenchida com poder. A nossa vida deve ser também preenchida com poder. Após ser esvaziada da soberba, deve ser preenchida com poder. Verso de número 16 e 17, Paulo diz o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo, ele não pede algo aqui de natureza externa. Veja que Paulo aqui, ele dá as suas instruções, não é? Ele exorta a igreja. Quando nós lemos toda a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver que ele exorta a igreja quanto a isso, quanto à unidade, que eles devem se tratar melhor, né? Devem parar com as brigas, com as picuinhas no meio da igreja. Mas Paulo entende aqui que a natureza do problema aqui é de uma forma externa. Ele sabe qual é a real necessidade dos Efésios, que era uma mudança em seus corações. Por isso é que ele pede aqui revestimento do poder por meio do Espírito. Às vezes, meus irmãos, nós somos atormentados e acometidos, né, de uma fraqueza na alma. E é claro, meus irmãos, que isso não é alheio à vida cristã. Mas também nós também podemos passar por isso quando desviamos o foco da nossa vida. Não é natural um cristão viver com medo. Mas por causa, meus irmãos, do pecado que ainda habita dentro de nós, ainda nós nos sentimos temerosos diante das adversidades que nós enfrentamos. Seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, mas é certo, meus irmãos, que todos nós sentimos ainda essa dificuldade e nos sentimos temerosos diante das adversidades da vida. É por isso, meus irmãos, que o pedido de Paulo aqui é para que a igreja seja revestida de poder. Poder que vem do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, não é um poder externo, mas é um poder que trabalha dentro dos nossos corações. Quando deixamos de olhar para Deus nos momentos mais difíceis que enfrentamos, até mesmo dentro da igreja, né, isso nos causa temor. E só um coração cheio do Espírito Santo terá força para vencer os inimigos de nossas almas. Então, meus irmãos, o que Paulo está pedindo aqui é para que esse Espírito Santo nos encha de poder, de força para vencer as adversidades da vida. Veja, meus irmãos, que Paulo não está pedindo nada de cunho exterior. Paulo não está pedindo prosperidade para a igreja. Paulo não está pedindo para que os irmãos sejam ricos. Paulo não está pedindo nem mesmo a saúde física dos irmãos, mas Paulo está pedindo para que o Espírito Santo opere dentro dos seus corações e os transforme de uma forma tal que eles possam viver de forma agradável ao Senhor. O que nós precisamos, meus irmãos,
na nossa vida com Deus é nos esvaziar de soberba e, em segundo lugar, pedirmos ao Senhor que Ele nos encha com esse Espírito Santo que nos dá poder para vencer todas as coisas. E às vezes, meus irmãos, nós fracionamos a obra da salvação dentro de nós, como uma criança, não é essa criança que dividiu o seu carrinho e ficou apenas com a antena. Ficaremos apenas com aquilo que nós julgamos importantes para a nossa vida com Deus. É isso que nós costumamos levar aqui do domingo, não é? Só aquela parte boa da pregação, só aquela parte boa do sermão. Mas aquilo que nos exorta, aquilo que fala conosco a mudar de vida, a mudar de atitude quando nós saímos dessas portas para fora, a viver de uma forma que agrade ao Senhor no nosso trabalho, a viver de uma forma digna diante do Senhor, na rua, na academia, na escola, onde quer que nós andamos, nós costumamos a não carregar isso conosco, porque nós costumamos a fracionar a nossa vida somente naquilo que nos interessa. Esse poder é para que Cristo governe todas as nossas ações. Veja como ele diz aí no verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Essa palavra, meus irmãos, aqui ela é muito forte e muito interessante, porque veja que Paulo ele está escrevendo para cristãos. Então, Paulo não está escrevendo aqui para descrentes. São pessoas que já entenderam e já receberam o Evangelho em suas vidas. Então, como assim? Como é que Paulo está pedindo aqui para que Cristo habite? Ora, será que Cristo já não habita dentro dessas pessoas? De fato, em algum sentido, em alguma medida, Cristo já habita no coração de todos aqueles que foram chamados eficazmente, como nós vimos aqui pela manhã, por meio da pregação do Evangelho. Mas o sentido que Paulo está escrevendo aqui, e que essa palavra é empregada aqui, ela está no verbo, no auriço, no grego, no original. Então, o que o auriço diz para nós e carrega para nós uma informação de que ela é uma ação pontual, é uma ação que aconteceu de uma vez por todas, ou seja, Cristo ele quer habitar no nosso coração de uma vez por todas, não momentaneamente, não somente no domingo, não somente nos nossos momentos devocionais, não somente quando nós estamos na frente do pastor, ou quando o pastor nos visita na nossa casa, porque quando o pastor nos visita, aí você esconde, ou você não bota aquelas músicas que você costuma ouvir normalmente durante a semana, você costuma tratar o seu filho melhor quando está na frente do pastor, quando ele vai te visitar na sua casa. As nossas atitudes são um pouco diferentes quando nós estamos diante do pastor, mas quando o pastor sai, parece que tudo muda, parece que Cristo saiu da nossa vida. E assim também aqui dentro da igreja. Às vezes, quantos casais chegam na igreja brigando? Quantos casais saem de casa já quase se matando? E quando chega aqui na porta da igreja, parece que tudo mudou. Aí não, agora Cristo está dentro do meu coração. E aí quando sai novamente, chega em casa, parece que Cristo já saiu da nossa vida. Então o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, e falando aqui, exortando os irmãos, e rogando ao Senhor por meio da oração, é que Cristo habite de forma constante e eficaz no nosso coração, com que todo o nosso viver seja transformado, com que toda a nossa vida seja atingida por esse poder que é transformador na nossa vida. Que nós, meus irmãos, não venhamos viver uma vida de forma hipócrita. A palavra que Paulo traz aqui para nós, meus irmãos, é uma palavra que ele traz para nós ocasionalmente, não é? Que a vida cristã não é só crer em Jesus, não é ter Ele só na nossa mente, mas também em nossos corações. Porque aqui nós aprendemos muitas coisas, através da escola dominical, nos estudos, e muitos de nós até costumamos arrotar teologia nas redes sociais, ou em alguma discussão com os nossos colegas. Nós gostamos de dizer que nós somos cristãos reformados, que adotamos a teologia reformada, né, os nossos símbolos de fé, a confissão de fé, o catecismo breve maior. Nós gostamos de falar sobre tudo isso, porque de fato Cristo habita na nossa mente, e nós, se pedirmos para nós, falarmos de Cristo, nós até conseguimos falar de uma forma bela, mas quando parte para a prática, quando parte para o dia a dia, nos nossos relacionamentos,
com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, parece que Cristo não está de fato habitando e governando todo o nosso ser. Cristo deve habitar de uma forma tal que governe tudo aquilo que fazemos. Não somente a nossa vida devocional, não somente a nossa adoração aqui na igreja, mas a nossa vida lá fora. Eu gosto de quando o pastor traz essa exortação aqui para nós, que eu e você devemos orar, até mesmo quando nós formos jogar o lixo lá fora, colocar o lixo lá fora, nós devemos pedir ao Senhor para que Ele nos acompanhe e para que essa atitude seja uma atitude de adoração ao Senhor. O problema é que muitos de nós fracionamos a nossa vida entre aquilo que é santo e aquilo que é corriqueiro, aquilo que é normal. Não existe vida normal e natural para o cristão. Toda a nossa vida é um lugar e um altar de adoração ao Senhor. Então, o que Paulo está pedindo aqui é para que nós sejamos revestidos de poder, ao ponto de Cristo habitar de forma eficiente dentro dos nossos corações, que mediante o seu Espírito, no homem interior, nós possamos ser renovados. Então, a palavra de Paulo aqui não é para que a mudança seja meramente uma mudança exterior, para que os irmãos se tratem bem, porque muitas das vezes é assim que nós nos tratamos. E isso é triste, porque isso acontece até mesmo dentro da igreja, até mesmo aqui no povo de Deus, onde todos nós deveríamos ser unidos, onde todos nós deveríamos nos amar. Ainda assim, nós tratamos mal uns aos outros, tratamos bem na frente, mas costumamos a falar mal uns dos outros pelas costas, apontar os defeitos. Uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias, inclusive nas aulas de poimênica lá no seminário, é para que nós, se nós tivermos e encontrarmos um defeito no irmão, seja sincero, chegue até o irmão e fale com ele, porque se você falou para outra pessoa, essa outra pessoa não tem nada a ver com esse problema. Então, ao fazermos isso, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós estamos causando dissensão no meio da igreja. Então, o que nós devemos fazer, meus irmãos, é rogar ao Senhor para que Ele nos encha com esse Espírito Santo capaz de modular todo o nosso homem interior, ou seja, todas as nossas ações. Nós devemos amar ao Senhor, não somente com a nossa mente, não somente com o nosso intelecto, mas também com todas as nossas ações, com todas as nossas atitudes. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa vida que nós devemos aprender a viver de forma cristã e bíblica, ela não deve ser só esvaziada de soberba, ela não só também deve ser uma vida de alguém que busque esse preenchimento com o poder do Espírito Santo, mas em terceiro lugar, nós devemos passar a nossa vida empregando os nossos esforços naquilo que é inalcançável. Leia comigo o verso de número 18 e 19, onde Paulo diz o seguinte: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu gosto da expressão que o reverendo Augusto Nicodemos traz quando ele comenta esse texto, quando ele diz assim: é como se Paulo chegasse ao pé de um monte, olhasse para o alto, visse que é impossível chegar ao topo, e mesmo assim dizer: é impossível, mas nós vamos subir. É porque parece que é essa a ideia aqui que Paulo traz, quando ele traz toda essa ilustração, por meio dessas figuras, profundidade, altura, largura, comprimento, profundidade. Ele traz para nós aqui algumas medidas que são humanas e que é por meio delas que nós conseguimos medir todas as coisas. Então é como se Paulo estivesse olhando para todas as extremidades, não é? E dissesse assim para nós: o amor de Deus, ele supera, ele ultrapassa todas essas medidas, onde toda a nossa compreensão consegue enxergar e chegar, o amor de Deus chega ainda mais além. Então, o que Paulo está dizendo aqui para nós é que nós busquemos conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento. Mas como assim,
parece algo paradoxal, né? Esse amor de Cristo que Ele tem por nós, que supera todas essas medidas, né? Em primeiro lugar, nós devemos levar em consideração, né, de como Paulo introduz esse assunto, a fim de compreender com todos os santos. E mais uma vez aqui Paulo se volta para a unidade da igreja. Não é? Essa compreensão, ela tem que ser una, ela tem que ser de todos os santos. Não é? Então ela não exclui ninguém. Paulo ele está escrevendo para cristãos, mas a maioria desses cristãos, a qual Paulo está escrevendo aqui, nós temos que nos lembrar que são gentios, novos convertidos ao Evangelho, e que muitos deles eram escravos, ou seja, homens iletrados, homens que não tinham conhecimento das sagradas letras, das sagradas escrituras, homens que não tinham, né, letra alguma, homens que não eram capazes, de discernir certas coisas. Então, essa profundidade que Paulo está falando aqui de conhecer o amor, não é só para o pastor, não é só para o seminarista que está estudando, não é só para os presbíteros, não é só para os diáconos, é para todos os cristãos, é para todos vocês que estão aí sentados nesse banco agora. Paulo nos convida aqui a crescermos, a buscarmos conhecer mais desse amor. Então, esse amor que Paulo está chamando aqui, convidando os seus ouvintes, é para todos nós, né? Para homens instruídos, mas também para gregos, para leigos. Essa busca pelo amor de Deus, pelo conhecer mais de Deus, abrange todos nós, todos os salvos, todos os santos. E vejam, meus irmãos, né, que é na companhia dos crentes que nós vamos avançar em conhecer o amor de Deus. Esse progresso em conhecimento não é só... Paulo parece que ele é contraditório aqui. Né? Como conhecer algo que nós não podemos conhecer? Então, o que nos compete aqui é sempre que possível e que puder, conhecer mais e mais. Um amor que supera toda a nossa compreensão. O problema é que muitas das vezes, nós temos uma visão romântica de amor. Não é? Nós só enxergamos o amor como um amor recíproco. Né? Um amor que é baseado nas ações, nas atitudes. Alguém que é amável. Então, só dispenso o meu amor para as pessoas quando eu sinto confiança nelas. Mas quando nós olhamos para o amor de Cristo, é por isso que Paulo vai dizer aqui que ele supera todo o nosso entendimento. Como assim? Um amor desse que é capaz, não é, que supera toda a nossa compreensão, não é? Um amor que não é um adjetivo. O amor não é como muitas das vezes nós pensamos, que é um atributo das pessoas, um atributo de Deus. O amor, ele é o próprio Deus, e Deus, ele é o próprio amor. Então, pense no sofrimento que Cristo passou, o ódio, a angústia, o cansaço, o escárnio, os açoites, tudo o que ele suportou por causa de homens maus como nós. Aí fica um pouco mais complicado entender esse amor. É por isso que Paulo nos ensina e nos exorta aqui a buscarmos mais conhecer deste amor. Porque é incompreensível alguém que teve um amor tão grande, capaz de amar a mim e a você, que outrora desprezávamos o Senhor, que outrora não queríamos saber de Deus, que outrora nem mesmo conseguimos ouvir falar de Jesus. Eu não sei você, mas mesmo na minha juventude, quantas das vezes eu fui evangelizado por pessoas que amavam o Senhor, e eu desprezei essa evangelização, desprezei essa palavra. Quantos anos da minha vida eu passei desprezando esse Deus que é tão amoroso? Quantos de nós, meus irmãos, desprezamos, e pelas nossas ações, nós estamos dizendo que, nós dizemos ao longo da nossa vida que também nós éramos assim, alguém que odiávamos o Senhor. Então, o convite de Paulo aqui, de conhecer mais desse amor, é para que nós venhamos buscar mais e mais, sempre que possível. Nós nunca chegaremos ao nível de podermos dizer, agora sim, eu conheço todo o amor de Cristo que está dentro de mim. Sempre nós vamos nos surpreender, quanto mais buscarmos conhecer o amor de Deus, mais aprenderemos. Assim como uma criança que precisa de mais e mais instrução para poder dar valor àquilo que ganha, nós também precisamos sermos instruídos por meio da pregação e ensino fiel a como viver o Evangelho. Então, todos nós, meus irmãos, precisamos a cada dia aprender a viver uma vida cristã que, de fato,
exalta ao Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver de forma humilde diante dele, vazio de soberba, que saibamos reconhecer quão maravilhoso foi para nós Deus ter nos salvado. Que essa compreensão da salvação nos faça buscar força do Espírito Santo para vivermos de maneira agradável ao Senhor, não só com a mente, mas também com o nosso coração cheio de Cristo. E que venhamos prosseguir e persistir em subir a montanha de Deus, ainda que seja inalcançável. Essa é a montanha que não é penoso subir. Porque quanto mais subamos nessa montanha, mais nos alegramos em sermos preenchidos com a compreensão do seu grande amor. Então não é penoso subir essa montanha de conhecer mais e mais do amor de Deus. Não é trabalhoso para nós. Pelo contrário, é gracioso, porque isso nos instrui a amar mais o Senhor e viver uma vida que espelhe o seu caráter. Amém? Que eu e você possamos sair daqui, com mais conhecimento da parte do Senhor a como viver o Evangelho. Baixe a sua cabeça, oremos novamente. Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta palavra que veio até o nosso coração, as instruções que veio da parte do Senhor para nos ensinar a como viver de uma forma agradável a Ti, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, esvaziar todo o nosso coração, todo o nosso ser, de uma soberba, ó Deus, tal que não procede do Teu Espírito Santo. Nós, Senhor, venhamos sermos humildes diante de Ti, reconhecendo a nossa condição de filho, reconhecendo a nossa condição de submisso a um Deus que é todo-poderoso e que nos alcançou por meio do Evangelho. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a levarmos Cristo conosco, por onde nós andarmos, que Cristo habite de fato, que Ele, ó Deus, não seja um visitante qualquer, mas que Ele, ó Deus, esteja conosco durante todos os momentos da nossa vida. E que nós, ó Deus, saibamos buscar cada vez mais, conhecer e nos aprofundarmos nesse amor, ó Deus, que supera todas as coisas, ó Deus, e que é maior do que toda a nossa compreensão. Deus, nos leve em paz para as nossas casas, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada na sua presença, e que nós possamos, ó Deus, saber viver diante do Senhor e diante da sociedade de forma agradável a Ti, e não desagradando o Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe.